A solitude não é solidão. A solidão é uma condição associada ao vazio e à tristeza. A solidão é um sentimento vazio e o desejo de ter pessoas ao seu lado, mas não ter. E a solitude é o sentimento voluntário de ficar só, sem se incomodar com a solidão, ou com o vazio, ou com a tristeza, mas sim ao se incomodar com o silêncio. O silêncio totalmente da voz, o silêncio totalmente do físico e o silêncio totalmente psicológico. E também a solitude é importante o suficiente para uma busca maior a Deus. Há um tempo de silêncio onde você consegue se desligar com tudo que tem ao seu redor, para você poder ouvir totalmente a voz de Deus. Durante esse período de tempo que eu passei sem gravar, aconteceu tantas coisas na minha vida e em torno disso eu tenho desfrutado de momentos incríveis e principalmente sobre o quão importante a solitude é para as nossas vidas, como pessoas, como cidadãos, mas principalmente como cristãos também, porque a solitude é algo bíblico. Mas, passando um pouco para poder falar sobre a solitude, é sinceramente o ato voluntário de você estar só sem se sentir vazio. O ato voluntário de você não estar com a companhia das outras pessoas, mas se sentir preenchido o suficiente com a sua própria companhia. E isso é importante, porque a solitude ela nos dá a capacidade de conhecermos quem somos, de conhecermos a nós mesmos e principalmente entender, nossa, qual é o meu desejo? Nossa, qual o sentimento que eu tenho sentido? Ou nossa, qual é o que eu amo? Porque às vezes estamos tão ativos o suficiente que não conseguimos nos desligar com tudo que está à nossa volta. E principalmente deixamos a mente turbulenta, a mente barulhenta, tomar controle suficiente da nossa mente que não conseguimos ter nem sequer uma pausa para o silêncio. E esquecemos o quanto o silêncio e o quanto que a solitude ela é importante. Com o decorrer dos meus dias eu tenho entendido quão importante é o momento de eu estar só. Quão importante é o momento de eu poder, seja estudar, seja ler um livro, seja conversar com Deus a sós, seja buscar mais a Deus, ter uma oração íntima ou simplesmente gastar um tempo para poder escutar uma música onde me faz refletir muitas vezes quem sou, né? Isso é tão importante porque a solitude ela nos leva à capacidade de entendermos quem somos e é por isso que ela é algo muito importante. Tem um livro que eu estou lendo ultimamente que ele se chama O Trovejar do Silêncio e eu indico muito para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo ou que vão ver, né? E uma frase que está na página 40, que eu marquei como uma das minhas favoritas, é que fala: ao invés de verbalizarmos oração a Deus, fiquemos recolhidos no silêncio dentro de nós mesmos, para podermos ouvir a pequena voz silenciosa. Ele preenche aqui, na verdade ele coloca como algo de reticência, escrevendo pequena voz silenciosa. E o que é essa pequena voz silenciosa? Essa pequena voz silenciosa é a voz de Jesus. E também a voz do Espírito Santo, né? E só quando conseguimos verbalizar, muitas das vezes estamos gastando tanto tempo verbalizando as orações a Deus, recolhidos, onde necessariamente só podemos ter algo que pode ser totalmente extraordinário ao ouvir a voz de Deus quando conseguimos nos recolher ao silêncio. E quando dentro de nós mesmos, porque eu acredito que é tão fácil, às vezes, a gente deixar silencioso tudo que está ao nosso redor, mas é tão difícil deixarmos em silêncio o nosso interno, principalmente o nosso intelecto, né? O nosso silêncio mental. Esse é o difícil. Mas durante esse vídeo eu te convido a você buscar ter uma vida de solitude, entender esse princípio. Bom, como eu sou cristão, não vou falar só como ter uma vida de solitude, apenas como uma vida pessoal, mas eu vim colocar aqui a prática, explicar o porquê que a prática da solitude também é uma prática que Jesus fez, né? Porque a prática da solitude, ela é literalmente... Eu não sabia muito bem disso, porque durante esse tempo que eu fiquei um pouco só, na verdade tem sido ótimo. É um tempo onde eu consegui enxergar um pouco mais sobre a psicologia, na verdade entender mais, que é onde a área que eu quero me formar. E através dela eu enxerguei que Jesus foi um homem muito importante para poder ensinar a gente a prática da solitude, né? E é uma ordem direta de Jesus. E existe uma frase que pode ser considerada como uma frase, mas é um versículo bíblico,
está escrito em Mateus, que fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a sua porta. Isso é uma ordem direta de Jesus. E não literalmente necessita especificamente de uma porta, porque durante todo o nosso cotidiano existem lugares onde tem porta. Mas quais são as portas que a gente precisa trancar no nosso dia a dia para que a gente possa orar a Deus? E é durante esses momentos que a gente consegue enxergar a forma de como Jesus ele se retirava, através de quando vinha as multidões, ele escolhia tirar um tempo para si mesmo, para conhecer a si mesmo. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, mas foi a sós. Através da voz do Espírito Santo, ele se direcionou a sós. E ao mesmo tempo que Jesus ele passou tanto tempo em comunhão, ele priorizou bastante um tempo de solitude. E nós, como os cristãos, precisamos entender que é algo totalmente incrível, porque Jesus seguiu. Ore ao seu Pai que está em secreto, então o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Está escrito em Mateus 6,6. Então, onde a gente se depositar para poder orar a Jesus, para poder orar a Deus e ser secretamente, porque está explícito aqui, secreto. Ore ao seu Pai ao secreto, e ao secreto ele vai lhe recompensar. Existem grandes coisas em nossas vidas que o Senhor ele vai nos recompensar, não pelo ato da gente estar em comunhão, porque é muito especial a gente poder entregar a vida das outras pessoas quando estamos conseguindo um alvo grande na nossa vida, a gente compartilhar com pessoas. Mas às vezes é muito precioso esse momento a sós. Esse vídeo ele vai ser bem prático, bem específico e também um vídeo bastante típico para pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu espero que essa mensagem possa ser totalmente impactante. É isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo.